Estamos de volta com mais um Literamake e neste episódio vamos falar sobre Nenhum Espelho Reflete Seu Rosto, de Rosângela Vieira Rocha. Eu preciso admitir já de largada que eu acho essa capa absurda de linda e ela já traz um pouco da ideia do que é o livro, né? Essa pessoa se despedaçando. Então vamos começar. A Rosângela já é uma autora veterana, assim, ela já tem bastante experiência, já tem alguns livros bem importantes. E esse livro, eu diria que ele tem uma importância social maior do que a gente imagina. A protagonista que a Rosângela nos traz é a Ellen. E é interessante a maneira como a Rosângela escolheu contar essa história, porque a gente já sabe que a Ellen superou os problemas que são narrados no livro. Ela já não está mais vivendo aquela situação. Mas isso não torna, assim, não é como se ela estivesse nos contando o fim da história. Porque, na verdade, a presença da Ellen nessa história, ela é trazida de volta a alguns dos seus maiores traumas por conta de um pedido de um psiquiatra. Ele pede socorro para Ellen porque ele tem uma paciente que está sucumbindo à depressão e a razão da depressão dela é um relacionamento abusivo, que é o que a Ellen passou. E no caso, o psiquiatra procura ela porque o homem que destruiu a psique da paciente dele é o mesmo. A Ellen também caiu nas garras deste mesmo homem abusivo. É importante pensar o seguinte: quando nós falamos de um homem abusivo, nós não estamos nos referindo exclusivamente a um homem violento. Violento no sentido clássico da palavra, que parte para pancadaria. E é aí que entra o que o livro da Rosângela nos traz de extremamente relevante, que é o mostrar o relacionamento abusivo em suas várias facetas. Não é só uma. Seria muito mais simples de se identificar uma relação abusiva se o abuso fosse sempre físico. Porque é mais fácil para a família de uma mulher presa num relacionamento abusivo enxergar que esse abuso está acontecendo porque essa mulher tem marcas roxas no corpo. E isso não reflete a vida real. Tragicamente, a maior parte dos relacionamentos abusivos se dão de maneiras bem menos óbvias. Por exemplo, no caso da Ellen, ela nos traz isso. Ela nos traz isso pelo comportamento deste homem, que ela vive num ciclo de dependência emocional com este homem, que não é uma coisa simples de desfazer, porque isso mexe com a autoestima dela, que é inclusive a primeira coisa que um homem abusivo faz, que é aniquilar a autoestima, é fazer essa mulher ficar realmente presa nesse relacionamento sem chance de escapatória. E eu acho importante só destacar, por que eu falo o homem que faz, a mulher é vítima. Não é que só existam homens abusivos, nem que só mulheres são vítimas, tá? Mas nós estamos falando de uma questão estatística. A maioria, a gigante maioria das vítimas de relacionamentos abusivos são mulheres. A maioria, a gigante maioria de abusadores são homens. Então, por isso que a gente cai nessa de generalizar, né? De colocar o abusivo como homem, a abusada como uma mulher.
No caso, o homem deste relacionamento é o Ivan. Ele é argentino, se eu não estiver enganado. Eu tô me baseando na resenha. A resenha se chama Entre Espelhos. Já é uma resenha bastante antiga no blog, mas tá lá para quem quiser conferir. Eu vou deixar o link na descrição. Nem me lembro se eu dei os recados no começo. Mas enfim. Caso eu não tenha dado os recados, não custa falar agora. Eu não sou maquiadora, tá? Vocês podem ver que eu mudo de técnica o tempo todo. Tô usando materiais super simples, que é o que eu tenho. E, por favor, se inscrevam no canal para assistir todos os demais vídeos, receber notificações, melhorar o alcance, para que este vídeo e os outros cheguem a cada vez mais gente, tá? Então, eram esses os recados do início. Aqui eu tô me baseando na resenha que eu fiz, que ela era inclusive do antigo endereço e eu migrei pro novo. Ela, né, essa Ellen, ela se entrega pro Ivan de uma maneira muito profunda. Ela abre mão de muita coisa, até questão financeira, ela perde dinheiro, ela perde negócios. E só que assim, ela não conta essa história de uma maneira de desabafo ou coisa assim. O que acontece é que esse psiquiatra procura por ela e ele tenta entender o que aconteceu com ela, o que este homem fez para ela, para tentar salvar a paciente dele que está sucumbindo à depressão. E uma coisa assim, talvez muitas pessoas não levem muito a sério quando se fala em depressão. Eu que sou uma pessoa que tem experiência nisso. Gente, depressão mata, tá? Ela vai acabando com a pessoa até não sobrar mais nada. Então, sim, é muito importante se dar conta disso para salvar uma vida. Que é o que acontece na história. Posteriormente, até a autora nos dá alguma pista sobre essa paciente, que é uma pessoa que está sob sigilo, porque não é uma pessoa qualquer. E essa mulher está prestes a não suportar mais o que aconteceu com ela devido ao abuso psicológico, financeiro, emocional como um todo, né? Mexeu com ela como ser humano. E a Ellen foi uma pessoa que passou por tudo isso e conseguiu se livrar. Só que aí que eu acho interessante que a Rosângela faz, porque a Ellen se livrou, mas ela tem muita dificuldade em contar a história dela e ela resiste muito em contar a história dela pro psiquiatra, porque ela tem traumas. Então, quer dizer, ela conseguiu escapar dessa situação de domínio do Ivan, mas ela não saiu ilesa. Ela não está bem. Ela ainda é vítima disso. Uma vez vitimada, é uma pessoa que sofre abuso, que está num relacionamento abusivo, ela não sai daquele ciclo nunca mais de verdade. Ela pode conseguir se livrar do abusador, ela pode conseguir retomar a vida dela, mas aquilo fica nela. E eu acho interessante que ela faz, assim, a personagem dela trabalha com pedras, joias, né? Ela desenvolve joias. E ela faz esse intercâmbio entre os relatos da Ellen pro psiquiatra e o trabalho dela no desenvolvimento das coleções de joias. E ela acaba fazendo um paralelo bem fascinante em relação ao processo de lapidação das joias e o que ela passou, porque ela também teve que ser lapidada, né? Ela também teve que se reinventar e se transformar em outra coisa. E também era preciosa.
E aí, durante o processo todo do livro, a Ellen vai trazendo, e para ela é muito difícil falar nisso. Até tem um momento que ela traz para o psiquiatra o que ela entendeu deste homem, que ele era um narcisista. E o pior é o seguinte, uma pessoa que tem uma questão psiquiátrica que não lhe afeta negativamente a vida, quer dizer, ele só sai ganhando, né? Ele tá lucrando com aquilo. Essa pessoa não vai procurar ajuda. Pra que ela vai procurar ajuda se aquilo tá bom pra ela, né? Então, ele sendo um narcisista e sabendo usar dos seus artifícios, ele não tem nenhum motivo pra mudar o comportamento. Ele só sai ganhando. E aí, a pessoa com quem ele se envolve, ela que arca com os prejuízos de se envolver com um narcisista. Só que essa pessoa sai devastada demais. E sai se sentindo culpada, porque ela se sente uma idiota. Como é que ela caiu nessa conversa? Como é que ela se deixou levar tão fácil, né? Eu acho que nesse sentido, assim, a Rosângela traz um livro que é um favor social que se faz. Porque ela tá debatendo um tema que, infelizmente, não recebe o destaque que deveria. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, em Lei Maria da Penha, que é extremamente importante, etc., se fala quase que exclusivamente do abuso físico, da mulher que apanha, né? E isso é só uma das maneiras, um dos pontos de dominação em relação ao que a mulher passa e o que ela pode vir a passar. E isso não traz todo o cenário. Então, acho que a Rosângela, quando ela traz esse relato, e principalmente que ela traz esse relato de uma mulher que, mesmo superando ela, quando o psiquiatra pede ajuda dela, ela tem uma resistência muito grande. Por quê? Porque para ela isso é motivo de dor, isso é motivo de sofrimento. Então ela não quer resgatar isso na vida dela. E isso só mostra que sair do relacionamento abusivo não significa estar livre dele. E provavelmente toda mulher que entra num relacionamento abusivo, ela fica presa nesse ciclo para sempre. Porque, em primeiro lugar, que ela é uma potencial vítima de um novo relacionamento abusivo, tá? Ou o contrário, ou ela nunca mais consegue se relacionar com medo de entrar num relacionamento abusivo. Isso é muito sério. Isso é muito impactante para essa mulher. Como é que ela não vai ter medo, né, de cair nas garras de um novo predador? E é interessante porque a Rosângela, ela faz um jogo com o Ivan que é uma humanização desumanizada. Então, a gente entende o charme dele, a gente entende a maneira como ele trouxe a Ellen para dentro deste relacionamento abusivo e, ao mesmo tempo, nós entendemos que a Ellen tá caindo numa cilada, porque nós estamos de fora, para nós é muito fácil ver. Ela não. Ela não tem como perceber que ela tá entrando numa cilada. Porque ela tá ali dentro, ela tá presa dentro dessa rede dele de sedução, por assim dizer. Porque são vários aspectos que levam a isso, né? Então, ela não bota o Ivan como um monstro caricato. Ela bota como o legítimo homem abusador que ele é. Eu tô usando aqui, vamos ver se eu consigo fazer acontecer, um risco branco, porque nós temos branco na capa. Então, vamos ver se eu consigo fazer esse branco acontecer. Uma característica também que eu comento na resenha
é que o estilo de texto da Rosângela é prosa. Ela conta uma história, ela não traz floreios. Quando eu li, isso me causou um pouco de estranhamento, não no mau sentido, obviamente, porque é muito bem escrito, mas ela não usar uma prosa poética, até porque a Rosângela não é poeta, então ela nos apresenta, ela foca 100% na narrativa, e isso é muito bacana, porque muitas vezes, isso eu falo até por mim como escritora, a gente se perde um pouco na poética dentro da prosa, e não é essa o viés que ela tá dando. Não existe um certo e errado, não existe tinha que ter feito de forma mais poética, ou assim não é bom, ou assim não é certo, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, eu acho que é uma assinatura da Rosângela, que eu percebi isso também em outras obras, que ela tem muito forte isso de focar no narrar a história. Isso, para quem não gosta muito de frufru, é um presente. Para quem gosta de frufru, também é bom. É que a gente tem que entender que existem tipos e tipos, e é interessante porque é uma assinatura da Rosângela, e eu acho super válido, assim, eu acho bonito, inclusive. E ela ser bem direta. E é uma história que ela pede um pouco isso também, de ser super direta com a história que ela tá contando. Né? Nós temos aí uma mulher vítima de abuso fora do clichê ou do óbvio ou do que a gente esperaria numa história de uma mulher que sofre abuso. E ela trabalha isso de uma forma muito concreta, muito direta. Este é o tema, este é o assunto, esta é a personagem. E ela, quando ela traz a questão toda... Perdi uma sombra. Que ela traz toda essa questão das pedras, de lapidação, etc. Também é muito interessante porque é informação, né, gente? São coisas novas que ela traz. E sim, eu perdi uma sombra. Vou ter que dar um... não, tá lá. Gente, isso acontece. Eu queria fazer um vermelho mais escuro em cima, mas eu acho que eu não vou conseguir. Por conta dessas questões de pigmentação. Mas tudo bem, vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Porque essa capa pede um vermelho mais escuro aqui em cima. Mas, como eu tenho esse problema aqui, as minhas sombras não são muito pigmentadas, a cor não pega tanto, né? Eu tinha usado um vermelhão que não ficou vermelhão. É isso que dá trabalhar com coisa meia boca, mas é o que tem pra hoje. Então, Rosângela, eu queria usar um vermelhão pra respeitar melhor o teu livro. Infelizmente, eu não tenho. Os meus vermelhos não são muito pigmentados. Então, tá saindo quase um rosinha. Mas tudo bem. Vamos trabalhar com o que tem, né? Retomando o livro. A Rosângela tem um estilo de escrita que é um pouco diferente do que eu estava acostumada a trabalhar até então, justamente por essa questão de ela não trazer uma prosa poética. E ela foca em contar a história mesmo, e a lapidação das pedras, ela explica o processo. Aliás, eu acho importante frisar que ela explica esse processo sem soar maçante. É interessante. Por exemplo, assim, se vocês não têm interesse em lapidação de pedras, vocês não vão precisar pular os capítulos, porque ela não faz uma coisa agressiva, né? Ela não tem essa roupagem de didática, de tentar explicar. Não é isso. Mas ela conta, e aquilo faz parte da construção da personalidade da Ellen.
Então, é importante que aquilo apareça, sabe? Faz parte dessa construção e é bonita, é bem escrita, porque a Rosângela sabe contar uma história. E justamente por ela ser muito prática, ela ser muito certeira nas palavras e, né, sem ficar com eufemismos ou qualquer coisa do tipo, ela também consegue fazer com que o envolvimento do leitor seja bem no foco principal. O que é a história que eu tô contando? Tô contando essa história. Então é essa história que vocês vão saber. E isso valoriza a personagem dela, valoriza a narrativa, especialmente se tratando de um tema tão importante, tão impactante, que é a questão do abuso. O que acontece? Quando ela aceita relatar para o psiquiatra como foi a relação dela com este abusador, ela vai ela mesma fazendo sua própria catarse de lembrar tudo que ela passou, enfim, que é importante também, é uma maneira dela de virar a página, né? E ela nos traz isso de uma forma muito pura, né? É isso, estou sentindo dessa maneira, estou vivendo dessa maneira. É isso aí, não tem mistério, não tem enrolação. É isso, a vida é assim. Então, eu acho que assim, no sentido de mostrar para as pessoas como são as coisas, como é a vida de uma mulher vítima de uma violência desse nível, tudo isso, eu acho que o livro da Rosângela é um exemplo muito importante de ser usado para mulheres que estão numa situação dessa entenderem que elas estão se relacionando com um narcisista, que a culpa não é delas, que elas são vítimas dessa história, porque as mulheres se culpam, né? Infelizmente, as mulheres se culpam porque a sociedade culpa as mulheres. Então não tem nem muito para onde correr. E é esse o trabalho muito bonito que a Rosângela faz também de mostrar que essas mulheres são vítimas, elas caíram numa teia de manipulação desse homem abusivo, né? E isso eu acho que é uma coisa que valoriza ainda mais a obra da Rosângela. Vamos escolher um batom aqui que combine com esta sombra. Será esse? Vamos ver. Achei. Isso aí. Então, galera, eu recomendo. Eu acho importante, especialmente mulheres que estão em dúvida se elas estão mesmo num relacionamento abusivo ou não. Nenhum espelho reflete seu rosto. Rosângela Vieira Rocha. Tá aqui mais um Litera Make. Este foi o resultado, baseado na capa. Então, nós temos aqui os tons mais escuros, o vermelho, os tons mais claros de vermelho e o branco. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deem o gostei. E vamos fortalecer o Litera Make. E na próxima, mais um. Até mais!